do Senhor, meus queridos irmãos, seja bem-vindo a mais uma Escola de Profeta, mais uma videoaula que se inicia para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica à vontade, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Não se esqueça de deixar o seu like, que é importante para que o YouTube entenda que você curtiu essa videoaula e possa propagar também esse evangelho, essa palavra a outras pessoas. Estamos aprendendo e estudando aqui pelo poder do Espírito Santo os milagres do nosso Senhor Jesus Cristo. A videoaula nós entramos nesse tema aí, os milagres, Jesus e os milagres, E hoje nós vamos aprender os milagres revela a pessoa de Cristo. Os milagres revela a pessoa de Cristo, tá? Então, como na videoaula passada, eu quero ler também esses dois textos que lemos no começo da videoaula passada, porque esses dois textos, eles são a base, tá, para esses ensinamentos que estamos trabalhando. Então, Atos 2, verso 22, e o outro texto é Atos 10, verso 38. Atos 2, 22, assim: Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Eu trouxe aí, uma explicação sobre esses dois textos na videoaula passada. Se você não assistiu a videoaula passada, recomendo que você volte lá e possa estar assistindo para estar andando alinhado com aqui o nosso raciocínio e entendimento ao qual o Espírito Santo tem nos transbordado para a glória de Deus. O Novo Testamento revela o poder de Jesus sobre todas as coisas, para expulsar demônios, para abrir os olhos aos cegos, até cego de nascença, para fazer o mudo falar e o paralítico andar, e o inferno estremecer. Seu poder sobre a natureza é atestado quando ele apaziguou a tempestade, acalmando a fúria do mar, e quando andou sobre as águas. Não é possível saber tudo o que Jesus fez. Os 35 ou 40 milagres registrados nos evangelhos, ele é apenas uma amostra. Então, os 35 ou 40, mais ou menos ali, milagres que estão registrados nos 4 evangelhos, é apenas uma amostra daquilo que ele fez, faz ou pode fazer e executar. Os milagres operados por ele representam apenas uma fração da sua manifestação da sua pessoa. Então, todos esses milagres, ele está revelando a manifestação de sua pessoa. Por exemplo, o Evangelho de João, ele tem apenas 7 milagres. Eu vou repetir. O Evangelho de João, ele tem apenas 7 milagres. Mas por que João não registrou todos os outros milagres, 40 ou 35 ou 30 aí, restante dos milagres que tinha? Pois bem, João, ele selecionou exatamente esses 7 milagres para mostrar e trazer a revelação da pessoa de Cristo. Então, ele selecionou um milagre específico que revelava a pessoa de Cristo. Então, todos os milagres, ele é uma fração de manifestação da pessoa que Jesus é. Isaías 61, verso 1 diz: O Espírito do Senhor de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Tá? Então é uma fração apenas desse poder dele. A lista da obra citada em resposta aos emissários de João o Batista é uma amostra das amostras, pois não foi registrado tudo que Jesus fez
e ensinou. Você lembra que João Batista enviou 2 discípulos dele, quando ele estava preso ali, né, em prisão, e falou assim, vai lá e pergunta se ele é mesmo o Cristo, ou se devemos esperar outro vir. E ali Jesus deu uma amostra a eles, uma lista, né, de operações de milagres, só para mostrar que ele realmente era o Messias, o Cristo. Então ali está apenas uma amostra das amostras de toda a operação de milagres que Jesus executou. Pois não foi registrado tudo que Jesus fez e ensinou, porque não tinha folha suficiente, como João falou, né, no seu evangelho, escreveu João 21, verso 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, Jesus operou tantos milagres, tantas maravilhas, tantos sinais, que não caberia nos livros do mundo inteiro. Então, João deixa bem claro que há muitas outras coisas que ele fez, porém, não foram escritas e relatadas. Então, tudo que temos é apenas uma amostra daquilo que ele pode executar, daquilo que ele executou, daquilo que ele fez e pode fazer e trazendo. Isso foi registrado nos evangelhos porque o Espírito Santo inspirou eles para trazer toda a revelação da sua pessoa que Cristo é. Quando João o Batista ouviu falar dos feitos, feito de Cristo, em Mateus 11, verso 2, enviou 2 discípulos para ouvir do próprio Jesus, a fim de confirmar se era ele de fato o Messias. A resposta do mestre foi prática. Foi na prática, não foi em teórica, não foi verbalmente, foi na prática. Veja só, em Mateus 11, o verso 4 e 5 diz, ide e anunciai João as coisas que ouves e vedes. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o evangelho. Vai lá e anuncia tudo isso aí, fala para eles tudo que vocês acabou de ver. Então Jesus mostrou na prática, né, e mostrou uma amostra das amostras para tirar toda a dúvida de João Batista, para ele ter a certeza que ele era o Cristo. Essa lista de milagre que Jesus acabou de fazer é uma amostra das amostras. Em outras palavras, os fatos falam por si mesmo. Jesus não precisou de falar muito dele. Eu sou, porque está prometido lá em Gênesis 3,15, porque está prometido a Davi, porque está prometido a Abraão, eu sou descendência de Abraão. Então, não, Jesus falou, então, vem aqui, quer que eu provo? Vai, enxerga, vai, coxo, levanta e anda, vai, morto, ressuscita, levanta. Ó, o reino do céu é chegado a vocês. Jesus fez na prática. Foi uma amostra das amostras, tá? Como nós lemos, quando Pedro está relatando em Atos 2, 22, israelitas, escutem o que eu vou dizer, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, todos sabiam dessas obras, dessas operações de milagre do Senhor Jesus, porque era testificado entre o povo, era propagado, era anunciado um ao outro diante do povo, não tinha redes sociais, então a maneira de propagar era um falando para o outro, e isso era evidente, né, na época de Jesus. Qual é o objetivo principal dos milagres? Ah, então vamos saber aqui qual é o objetivo principal dos milagres. O milagre em si serve para revelar o poder do Criador e o seu controle sobre todas as coisas. Tá? Como nós aprendemos na videoaula passada, Deus é iminente. Os milagres de Jesus são socorro e solução para o ser humano. Porém, o objetivo principal é conduzir todos a Deus. Então, o objetivo principal dos milagres é conduzir todos a Deus, reconhecer todos reconhecer Deus. Assim como ele falou, né, para Cafarnaum, Cafarnaum, se Sodoma e Gomorra foram feitos todos esses milagres,
ele estaria até hoje no meio nosso e não seria destruído. Mas haverá menos juízo naquele grande dia para Sodoma e Gomorra do que para vocês, porque Jesus executou tantos milagres e eles não conseguiram reconhecer a pessoa, não conseguiram ver Deus nesses milagres e Deus na pessoa de Jesus. Tá? Então o objetivo do milagre é revelar o poder do Criador e revelar o controle dele sobre todas as coisas e levar todos a reconhecer a Deus. O apóstolo João afirma ter deixado de registrar muitas coisas, pois o Espírito Santo inspirou os apóstolos para escrever o suficiente para convencer pecador de que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Para ser salvo, basta crer nele. João 20, verso 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Então, esse é o objetivo dos milagres, esse é um dos objetivos que Jesus operou esses milagres, maravilhas e sinais no meio do povo, para que eles creiam, para que eles possam ver que Jesus era o Cristo, o ungido, o prometido, para que eles vejam que Jesus era o Filho de Deus, e eles, vendo e crendo, tenham vida eterna e salvação. Então, o principal motivo é conduzir todos a Deus. Se a mensagem da salvação é válida para hoje, logo os milagres são também. Os milagres acabou? Não, os milagres são válidos. Os milagres acabou a operação? Não, os milagres é operante ainda, atuais em nosso meio, assim também como os dons. Se a mensagem da salvação é válida para hoje, logo os milagres também são, porque os milagres traz uma mensagem de salvação, mostrando Deus, mostrando o Criador, levando todos a reconhecer, né, aí o governante sobre todas as coisas. O apóstolo João afirma que o propósito dele é levar o pecador a Cristo. O próprio Jesus ensinou a continuidade desses milagres. João 14, 12. Quem crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. Ou seja, os milagres são atuais, são operantes ainda hoje. Tá? E o propósito dele é sempre levar o pecador a Cristo. Os milagres de Jesus não se restringem à cura e libertação. Os milagres estão limitados apenas à cura e libertação. Não, são mais abrangentes, são maiores, são infinitos. Há no Novo Testamento 4 palavras para designar milagres. Tá? Então, no Novo Testamento, para revelar milagre, para testificar milagre, né? Há 4 palavras aí. No original é terras, que significa maravilhas. No original é semeion, que significa sinal. No original é dinamis, que significa poder. E egon, que significa trabalho, obras ou feito. Você lembra que eu pedi para você abrir um parênteses aí, que quando João ouviu falar dos feitos de Cristo em Mateus 11, Mateus 11, 2, né, dos feitos, que é uma das maneiras de significar milagres. Milagres vêm de maravilhas, milagres vêm de sinais, milagres vêm de poder, e milagres vêm dos feitos. Olha o feito que ele fez, olha a operação que ele fez, está dizendo que foi um milagre. Tá? Os 3 primeiros termos aparecem em Atos. Atos 2, 22. Nós lemos na videoaula passada, lemos nessa videoaula. É a segunda vez que vamos ler nessa videoaula. Então presta atenção nesse texto aí. Jesus Nazareno, eu falei para vocês que esse texto é a base. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais. E o último, né, que é os feitos, está em Mateus 11, 2, como eu disse. E João, ouvindo no cárcere, falar dos feitos de Cristo, das obras, das operações, dos trabalhos de Cristo. Então, essas 4 palavras, ela traz os significados, né, de milagres.
Milagres pode ser chamado de maravilhas, ou visto como maravilhas. Milagres pode significar de prodígios e ser visto como prodígios, como sinais e feitos. O termo terras, que é no original, significa milagres, maravilhas, sinais, milagros. O Velho Testamento emprega essa palavra para referir-se a ações que revelam o poder de Deus. No Novo Testamento é a palavra usada para prodígios, revelando o poder de Jesus, como nós lemos já Atos 2, 22. Os milagres não eram e não são exibições de espetáculos, nem magia, mágica ou coisa semelhante, mas é manifestação da graça de Deus que se compadece dos aflitos e necessitados, e cujos relatos nos transmite lições de vidas. Então, os milagres, eles não são exibições, né? Alguém está achando aí, né, que milagre, eu fiz uma exibição ali espetacular porque operou um milagre. Não, milagre não é exibições espetaculares, milagres não é magia, não confunde isso, não é mágica, não é coisa semelhante a isso. Milagres, ele é operado uma manifestação da graça de Deus, ao qual é da vontade dele, ao qual ele compadece dos aflitos e dos necessitados, né, ao qual está entrando com graça e poder ali, né, para os trazer o seu favor a eles, como o Senhor Jesus disse, né, em Isaías 61 e o verso 1, tá? Como nós já lemos, se eu não me engano, até na videoaula passada. Temos também Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós os considerávamos como aflito, filho de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados, tá? Então, os milagres de Jesus e os milagres de Deus, eles não são espetáculos, não são magias, não são mágicas, mas é a graça de Deus operando na vida dos cristãos. Tá? Palavra-chave hoje dessa videoaula, você que é obreiro, marca aí, anota aí. A palavra-chave hoje é milagre. A palavra-chave dessa videoaula, eu repito, é milagre. Milagre, para ser comprovado, ele precisa de testemunhas. E aonde estão as testemunhas dos milagres? Então, precisa de testemunhas. Deus sabia muito bem disso, por isso que Ele operou muitos milagres em meio a muitas testemunhas. Por exemplo, quando Deus deu a Moisés a lei, o povo viu relâmpagos, trovões, e o monte fumegava diante da presença de Deus. Né? Moisés falava e Deus respondia em alta voz. Êxodo 19, do verso 16 a 19 ali, tá? Então o povo era testemunha de todos esses maravilhas e milagres que Deus operava. O próprio povo era testemunha do extraordinário fenômeno, né, desse mesmo relato, e está lá em Hebreus 12. Jesus levou 3 testemunhas, né, ao Monte das Transfigurações, Pedro, Tiago e João, tá? No Monte das Transfigurações, para que pudesse contemplar a sua glória, o seu resplendor. Então, houve testemunha, tá? Houve testemunha quando ele, né, entrou ali na casa de Jairo, pediu para que o pai e a mãe e esses 3 discípulos também pudessem estar ali vendo, né, esse milagre de ressuscitar a filha de Jairo. Deus testificou dos céus que Jesus é o Filho amado. Isso fez na presença de muitas testemunhas por ocasião do batismo. No batismo em Lucas 3, verso 21, 22, né, quando Jesus sai ali da água, João Batista vê o Espírito Santo descer como uma pomba, uma nuvem ali, né, chegou naquele momento ali e disse: esse é meu filho amado, uma voz audível que todo mundo conseguiu ouvir e escutar essa voz que vinha do céu. Esse é meu filho em quem eu agrado, né, compasso. Então, este é uma testemunha que Deus falou por meio de muita gente ali, como testemunhas, para que todo mundo entendesse e visse que ali era o Filho de Deus. O Senhor Jesus assumiu a forma humana quando veio ao mundo, mas a vinda do Espírito Santo foi diferente. Ele não veio como um homem, porém Deus proveu um meio
para que o evento tivesse muitas testemunhas. Não foi visível como Jesus tinha um corpo visível, palpável, né? Não foi visível como Deus desceu no monte ali de Êxodo 19, que o monte fumegava, trovões, relâmpagos, e o povo israelita viu. E o Espírito Santo, ele teve sua descida, teve a sua manifestação, porém o Espírito Santo, ninguém conseguiu ver ele fisicamente, porém, houve uma operação de muitas testemunhas nesse evento, né, em Atos 2. Tá? Mesmo que essas testemunhas fossem opositores, né, ali, desse movimento do Pentecoste, mas muitas testemunhas viram ali o mover e a manifestação do Espírito Santo. Então, todo milagre, ele tem uma testemunha, tem alguém para testificar que Deus operou, manifestou maravilhas, milagres, sinais e prodígios. Tá? Jesus foi transparente em tudo, no seu ensino e nos milagres. Ele fez parar um cortejo fúnebre para chamar de volta a vida de um defunto. No meio dos acompanhantes do enterro e dos demais presentes, com uma palavra, ressuscitou a filha da viúva, o filho da viúva de Naim. Lucas 7. Por quê? Porque ali havia testemunha, havia duas multidões, a multidão do velório e a multidão que acompanhava Jesus, todos testificaram deste milagres. Sempre há testemunha. Jesus, ele sempre foi transparente em tudo, não só no seu ensinamento, mas também operando os milagres por meio do Espírito Santo. A cura do endemoniado cego e o mudo foi também pública, de maneira que toda a multidão se admirava, né? Parece até que os próprios fariseus foram testemunhas oculares. Mateus 22, ali, capítulo 22, até o Mateus 24, temos esse milagre, essas testemunhas. A ressurreição de Lázaro também foi um ato realizado diante do público, todo mundo viu. João 11, 42, 44. A cura do cego de nascença, registrada em João 9, deixou perplexas autoridades religiosas. O Senhor Jesus respondeu ao sumo sacerdote, quando foi interrogado acerca de sua doutrina, disse: eu falei abertamente ao mundo, e nunca se escondeu, nunca escondeu os milagres, nunca escondeu as maravilhas, os sinais, nunca escondeu, né, as suas mensagens, era bem clara, tá? Eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. João 18, 20. Não somente ensinou abertamente, como também operou maravilhas diante de todos os presentes. Os relatos dos milagres operados por Jesus são lições que enriquecem a vida cristã. Quando Jesus falou para Marta, irmã de Lázaro, tira a pedra, João 11, e o verso 39, aprendemos que aquilo que podemos fazer é de responsabilidade nossa. Nós mesmos devemos os fazer. Então, aquilo que podemos fazer, nós fazemos. Mas aquilo que não podemos fazer, Deus ele opera o milagre. Deus só age quando não há mais recurso humano ou quando o problema está fora do nosso controle. Aí é o momento que Deus ele opera com o seu milagre. Então Deus é claro, se você pode fazer, meu filho, se você pode executar, vai lá, vai com a tua força, eu te ajudo, tá? Mesmo eu não opero milagre, mas eu vou lá, te ajudo, te esforça que eu te ajudo. Mas Deus ele opera o milagre quando não há mais recurso humano, quando é impossível a nós, porque para Deus nada é impossível. Os cristãos devem estudar e se esforçar-se, preparar-se para melhor colocação no mercado de trabalho, para obter êxito, para transformar os seus sonhos em realidade. O sobrenatural, Deus faz que seus filhos sejam bem-sucedidos. Aquele que com uma palavra tirou Lázaro do túmulo, mesmo 4 dias depois de sua morte, sem dúvida alguma, removeria também aquela pedra com uma palavra. Assim como repreendeu o vento e a fúria do mar, Marta não podia ressuscitar seu irmão, porém podia remover a pedra, isso ela tinha que fazer. Então o que dá para nós fazer, nós podemos e fazemos. O que não podemos fazer, Deus ele entra operando o seu sobrenatural, os seus milagres, suas maravilhas sobre o seu povo. Basta ele ter essa vontade de ser da vontade dele, e basta nós termos fé para operar
esse milagre. Amém? Então, esses milagres, eles revelam a pessoa de Cristo. Esses milagres trazem as revelações da pessoa de Cristo. Tem muitos outros milagres dá para falarmos aqui, mas o tempo é curto, sobre a mulher cananeia, né? Sobre o cego Batimeu e outros milagres que está marcado aqui, mas não vai dar tempo. Eu quero terminar com essa frase aqui do Agostinho, tá? Historiador aí, né, teólogo famoso. Ele declara que o nascimento é mais miraculoso do que a ressurreição. Porque é mais maravilhoso que algo que nunca havia começado a ser, do que qualquer coisa que tinha sido e deixou de ser e começou a ser outra vez. Ou seja, ele está dizendo que o nascimento de uma pessoa é algo mais miraculoso do que uma pessoa ser ressuscitada. Porque é mais maravilhoso uma pessoa nascer algo do nada e começou a ser uma vida, do que uma pessoa que já é vida, já é matéria, já é físico, já tem um corpo, já tinha uma vida, morreu, mas se tornar novamente a tudo aquilo que ela já foi. Tornar a vida, tornar a ser físico, tornar novamente. Né? Então, é extraordinário a vida. Então, que nós podemos reconhecer Deus nessas operações. A vida, ela é um milagre, porém a morte, ela é uma lei da natureza. Essa lei vai vir para todos, veio até para o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Né? É uma lei que está, né, a todos, porém, quando há uma vida, ali há um milagre. Tá? Então, que podemos ver e reconhecer tudo isso. Cristo, ele é uma nova natureza. Nós aprendemos que Cristo, ele é duas naturezas, não duas pessoas, mas duas naturezas, a divina e a humana. Então, isso é algo novo, porque o verbo criativo que criou tudo, ele se fez carne. Cristo, ele é a única fonte de vida. Toda a história da criação é testemunha da possibilidade de milagre, porque viu o verbo criador se fazer carne. Isso é extraordinário. Isso é milagre. E isso revela a pessoa de Cristo. Amém? Feche os olhos que vamos orar, querido Deus, Pai amado. Ó Senhor, aprendemos aqui que os milagres revelam a sua pessoa, revelam a pessoa de Cristo. Que os milagres nos levam a reconhecer o Senhor. Que os milagres têm o propósito de nós reconhecer a Ti. Mas não queremos reconhecer o Senhor só no sobrenatural. Que nós devemos reconhecer o Senhor também nas coisas naturais, porque o Senhor é um Deus imanente. O Senhor está em todas as coisas e em todos. Ó Pai, que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Que o Senhor, Pai, venha aprimorar a nossa fé. Que a nossa fé ela venha ser brindada, Senhor. Ó Pai, que o Senhor traz de nós, meu Pai, toda a revelação do Teu Filho, do varão perfeito, para nós conhecer a altura, a largura, a profundidade. Ó Deus, meu Pai, para que nós chegamos à plenitude do Teu Filho, do conhecimento do Teu Filho. É por isso que estamos aqui estudando pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero despedir você na paz, na graça e no abraço do Espírito Santo. Te espero para a próxima videoaula e tchau.